pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Como prometido para vocês no primeiro vídeo do ano de 2025, onde eu respondi as 30 perguntas literárias sobre 2024, hoje eu trago para vocês os meus favoritos de 2024. E não haverá uma ordem de preferência aqui, tá? Eu vou trazer para vocês, na verdade, uma ordem cronológica. Então, mês a mês, eu vou trazendo para vocês as histórias que foram favoritas de cada mês e o porquê essas histórias foram minhas favoritas. Sem mais delongas, já se inscreve aqui no canal agora mesmo se você gosta de vídeos sobre conteúdo literário. Bom, gente, começo do ano foi meio complicado para mim em relação a leituras. Eu, inclusive, comecei com uma leitura que foi bem mediana para mim. Inclusive, eu tô pensando aqui em trazer para vocês um vídeo com as leituras do ano passado que eu não gostei tanto de ter lido, juntamente também com alguns abandonos. Vocês gostariam? Mas é importante dizer que eu não vou destilar ódio sobre história nenhuma, tá? Histórias que eu penso em ódio, que me deixaram nessa situação, são histórias que eu não quero nem falar sobre. Então, assim, eu quero falar com vocês sobre as histórias em que eu não tive uma felicidade muito grande por ter lido, ou que nem me pegaram a esse ponto de eu continuar lendo. Então eu tô pensando em trazer pra vocês esse tipo de vídeo com essas histórias. Se vocês gostam da ideia, conta aqui pra mim. Sendo assim, o meu primeiro favorito do ano só veio em março, que foi Perfeita na Teoria, da autora Sophie Gonzalez. E se você viu o vlog de leitura dessa história, que inclusive foi o primeiro vlog de leitura que eu postei aqui no canal, você pode estar aí se perguntando, Alice, favorito? Mas eu lembro que quando você postou aquele vídeo, você não deu 5 estrelas pra ele. Então como assim é seu favorito? Sim, gente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pra mim, esse livro é um favorito porque eu nunca vi uma história trazer tantas lapadas de conscientização em relação à bifobia do jeito que essa história traz. Principalmente quando a gente vai falar sobre relações duáricas. Inclusive, um dos porquês que eu quis tanto ler mais histórias duáricas ano passado foi por ter lido Perfeita na Teoria. A personagem principal aqui, que é Darcy, se vê estranha e talvez não tão pertencente assim à comunidade LGBTQIA+, porque, mesmo sendo ciente de que ela é bissexual, ela se vê apaixonada por um cara hétero e cis. Isso porque eles se aproximaram para Darcy poder Isso porque eles se aproximaram para Darcy poder ajudá-lo a reconquistar a ex-namorada dele, já que ele sabe de um segredo muito grande de Darcy. E nessa aproximação, eles vão se conhecendo mais, se aproximando, bastante por conta dessa situação, e Darcy começa a ver que talvez ela esteja se apaixonando por esse cara. Só que aí ela fica tipo, o que tá acontecendo? Sendo que se ela é bissexual, é claro que ela pode se apaixonar por uma pessoa de gênero oposto ao dela. Mas são tantas marcas de bifobia que a gente passa, que ela acaba pensando que ela não vai ser tão aceita assim mais na comunidade. Então assim, eu achei belíssima a forma como foi trabalhada essa questão da bifobia, o quanto é importante a gente lembrar que nós seremos bissexuais independente do tipo de relacionamento que a gente tenha. Essa história pra mim só não fechou 5 estrelas porque eu não gosto tanto do cara por quem Darcy começa a se apaixonar. Eu acho ele um chato. As coisas mudam um pouco, em relação a ele pra mim, eu falo até isso lá no vlog. Eu não continuo achando ele insuportável quando o livro termina, mas eu não curto tanto esse cara, apesar dele até fazer umas coisas fofas por ela. Eu não curto tanto ele, então assim, eu não me conectei com o casal. E me conectar com o casal é uma coisa muito importante pra mim, pra fazer com que um livro feche 5 estrelas pra mim. Além de que teve outra situação que é em relação a atitudes que Darcy tem. Mas aí eu tento passar um pano porque Darcy é adolescente, então é normal ela ter certas atitudes que eu simplesmente ia mandar a pessoa pro inferno. Então por esses 2 pontos, mais pela questão de não ter me conectado tanto com o casal, é que essa história não fechou 5 estrelas pra mim. Mas por todo o resto, por todo o conjunto da obra, sim, ela é minha favorita. Ela foi uma das minhas favoritas do ano passado. Chegamos em abril e com ele 2 favoritos. O primeiro chama Um Traço Até Você e é da autora Olivia Pilar. Inclusive, se eu fosse fazer esse vídeo por ordem de preferência, esse vinha na frente de tudo. Porque esse livro se tornou favorito não apenas do meu ano, mas o favorito da minha vida. Já falei isso várias vezes aqui no canal. E em vários outros lugares também, tudo bom.
Inclusive, se quiser me ver surtando com essa história, tem vlog de leitura dela também aqui no canal. E esse livro se tornou meu favorito do ano também, porque, gente, eu me vi muito nessas páginas. Eu vi duas pretinhas bissexuais vivendo suas vidas e eu me conectando com elas em vários pontos, sabe? Tipo, não apenas por serem pretinhas bissexuais, mas porque alguns pontos da vida de cada uma se conectava comigo. Eu me via ali. Cada página fazia o meu coração saltitar. E tipo assim, eu sabia que eu iria gostar dessa história, sabe? Eu sabia que provavelmente eu gostaria dela porque eu gosto muito das histórias de Olivia que eu já tinha lido antes. Só que o tanto que eu me apaixonei por essa história é tipo assim, gente, chega a ser difícil pôr em palavras, e eu até falo isso lá no vlog. É difícil pôr em palavras totalmente tudo que essa história significou e significa pra mim. Então não tinha como essa história não ser uma das minhas favoritas. E o outro favorito de abril chama O Pior Pesadelo de um Homem e é da autora Marina Feijó. Essa história é simplesmente espetacular. E eu tinha lá no Kindle já tem um tempo. E, gente, quando eu li essa história, quando eu a terminei de ler, ou quando eu terminei de a ler, o que aconteceu foi eu arrependida de não ter a lido antes. Que história maravilhosa, devorável, que eu devorei, tal qual a súcubo aqui presente, que é a personagem principal aqui. Ela é uma personagem súcubo, lésbica e assexual. Então, assim, gente, que narrativa incrível! Que me deixou ainda mais apaixonada pela escrita de Marina. Eu sentia os sentimentos da personagem e ficava encantada a cada nova página que eu lia, por mais sangrenta que ela fosse. Então, assim, totalmente impossível essa história não ser uma das minhas favoritas do ano, de tanto que eu fiquei vidrada a lendo. Em maio, eu favoritei Oitavo Andar, da autora Juliana Reis. E, inclusive, esse quase foi um favorito de abril. Só que como teve, no finalzinho de abril, a Bienal do Livro Bahia, né, que foi minha primeira Bienal da vida, e eu fui praticamente todos os dias porque eu consegui a filiação, é a filiação que chama? Credencial. Eu consegui credenciamento e eu fui para quase todos os dias de Bienal. Então eu fiquei muito cansada, muito corrida e eu acabei não lendo muito esse período. Então eu acabei só terminando de ler essa história em maio, né? Então ficou meio dividido. Eu li um pouco em abril, um pouco em maio. Então ela acabou sendo a favorita de maio. Essa é uma história deliciosa, assim, incrível, que me deixou totalmente apaixonada por Carolina Montenegro, que não é a principal aqui nessa narrativa, mas ela tem um papel muito importante aqui, e sim, ela é bissexual, pra quem não conhece. A principal aqui é Lorena, tá? Que é uma personagem lésbica, então aqui temos um casal sáfico, lesbi. E Lorena também é muito adorável, eu gostei muito de Lorena, mas é impossível não ser totalmente impactada por Carolina Montenegro. E eu amei essa história não apenas por isso, mas porque a forma como Juliana escreveu a personagem e abordou temas sensíveis aqui, bem importantes, que abordou também bifobia e abordou isso de forma muito sensível e bonita, e importante, impactante. Não fazendo só uma festinha de tipo com a temática, porque, gente, sinceramente, vamos combinar que muita gente acaba fazendo, colocando bifobia nas histórias para ser um ponto de se conversar sobre, de se debater sobre, mas acabam sendo mais bifóbicos quando escrevem do que realmente trazendo uma relevância sobre o assunto. É uma história linda, leve, doce, um romance sáfico assim maravilhoso, do jeitinho que a gente sempre quer. É jovem adulto, mostra nossas inseguranças, fala sobre família, não necessariamente família com laços de sangue, mas sobre família, família de verdade. Linda, linda, e tem vídeo sobre ela aqui no canal também, link na descrição. E agora chegamos em junho, mês que eu li menos por conta da minha viagem de todos os anos para as festas de São João, né? Você sabe que eu amo São João, então eu li um pouco menos, e aí nesse mês também só tive um favorito, que no caso foi Imogen, obviamente, da autora Becky Albertalli. É uma história extremamente linda e leve sobre autodescoberta bissexual, e ela também é muito divertida. Tem muitos diálogos muito legais, interações muito legais entre os personagens. Inclusive, essa foi a primeira vez em minha vida de leitora que eu tive um crush literário. Que no caso foi por Tessa, que é porque Imogen também se apaixona. Eu entendo porque Imogen se apaixonou por Tessa. Essa história é muito devorável de um jeito que, assim, no início dela, ela é até um pouquinho chatinha. Eu falei isso no vlog lá, né, que tem vlog de leitura também aqui no canal, link na descrição. Eu até falei sobre isso lá, e até me perguntaram numa postagem
se o início de Imogen é meio chatinho, porque a pessoa tava achando. E eu também achei, e eu falei sobre isso no vlog. Só que depois, nesse inicinho, nossa, eu li num tapa, porque eu queria devorar essa história o tempo todo, eu queria lê-la o tempo inteiro, eu queria terminar de ler. Ao mesmo tempo que eu não queria terminar de ler, porque eu só queria lê-la, sabe? Então como é que não ia ser um favorito desse jeito? Além disso, eu gosto muito da forma como Beck Albertalli abordou bissexualidade aqui, ainda mais porque a própria Beck também estava colocando um pouco de si nessas páginas, afinal ela também estava falando sobre o seu próprio processo de descoberta. Aqui a gente vê mais ainda sobre as diferentes formas que temos de ser bissexuais. E uma coisa que eu achei muito legal é que a autora, ela dedica esse livro a Sophie Gonzalez, que é a autora de Perfeita na Teoria, que também falou sobre bissexualidade na sua história, sobre as diferentes formas de ser bissexual também, as diferentes formas das nossas identidades bissexuais. E quando a gente chega em julho, eu favoritei novamente Para Todos os Garotos que Já Amei e PS Ainda Amo Você, que foram histórias que eu reli porque eu tava de ressaca literária. E sim, eu só favoritei 2 dessa vez, só o primeiro e o segundo, o terceiro não. Mas eu amo muito a trilogia. E em agosto eu favoritei 3 histórias. A primeira chama Nem Todos os Beijos Têm Gosto de Inverno, da autora Yasmin Mahmood Khader, que é uma história, assim, muito gostosinha, ao mesmo tempo que ela é meio caótica, porque cada capítulo vai alternando entre as personagens e a gente começa com risinho, 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 o capítulo seguinte é choro. Mas eu gosto muito dessa história porque eu me identifiquei muito com a personagem Ana Ju, mesmo ela sendo lésbica, ainda assim ela é sáfica, e nós nos identificamos na questão de sermos sáficas, né? Parte da nossa vivência se parece. E, além disso, a própria identidade da Ana Ju também. Eu me identifiquei muito com ela. Falei muito sobre isso, inclusive, no vlog de leitura dessa história que saiu aqui no canal. E outra coisa que me fez amar muito essa história também é porque ela referencia muito Fresno, que é uma banda que eu gosto muito. E eu sempre fico muito feliz quando eu vejo algo que eu gosto sendo referenciado em histórias que eu gosto. Porque assim, gente, um monte de autora nacional que eu gosto de consumir sempre referencia a Taylor Swift. E pra mim é meio que tanto faz, porque eu não sou uma pessoa que escuta Taylor Swift. Então, quando eu peguei uma história que eu vi referenciando Fresno, que é uma coisa que eu gosto tanto, eu fiquei extremamente feliz. Porque eu fiz, gente, vocês que amam Taylor Swift e veem na história e ficam felizes demais pulando, saltitando, é assim que eu tô me sentindo agora, lendo essa que tem Fresno. E depois dessa história eu favoritei E Se Estivéssemos em um Livro, da autora Ana C. Alves. Que é uma história bem curtinha, mas ela é tão adorável, assim. Ela é uma história muito leve, gostosa e envolvente, que a gente fica, assim, morrendo de amorzinho. Eu favoritei porque ela é muito leve e muito apaixonante mesmo. Foi só por isso. Que, tipo, sabe aquele clichêzinho bem gostoso? E é uma coisa que eu ainda pensei que será que vai conseguir colocar tudo nessas poucas páginas? Porque é um conto. E ainda assim veio aí. Meu Deus, a câmera... E veio aí de um jeito que deixou meu coração totalmente envolvido. E depois dessa eu favoritei outro conto chamado Enquanto as Estrelas Existirem, da autora Jordana Matos, que é uma história também curta. Ela inclusive tem um pouco de chorinho, porque ela é uma história que tem esse viés assim, que ela é fofa, mas ela também tem um pouco de tristeza. Mas eu amei tanto! Ela é linda e é triste. Eu fiquei feliz, mas eu fiquei com o coração apertadinho. E eu gosto das histórias de Jordana, só que essa aqui é a que eu mais gostei, tanto é que eu favoritei. Ela é muito envolvente e adorável. Chegamos em setembro, que foi quando teve a Maratona Literária Setembro Bissexual. E essas 2 últimas histórias aí que eu citei, eu meio que tava já lendo pelo esquenta da maratona mesmo. Mas aí, na maratona em si, eu comecei a ler exclusivamente histórias de protagonismo bissexual. Esse foi o mês que eu mais li no ano todo, né? Até comentei isso lá no outro vídeo. E aqui eu favoritei 4 histórias. A primeira delas chama Gótico Gourmet e é da autora T.S. Gomes. Uma história deliciosa, tanto para humanos quanto para vampiros. E foi simplesmente impossível de eu não favoritar essa história, porque além de leve e divertida, pra mim ela é ainda mais intensa e conectante, porque o humor aqui trazido é muito humor que eu tenho. Eu tenho um humor muito alinhadinho com o de T.S. Gomes. E isso fez com que eu amasse ainda mais essa história e panfletasse sobre ela para as pessoas. Eu comecei a história amando Ayla, que inclusive tá aqui atrás, ela e Marcelo. Comecei a história amando Ayla, continuei amando Marcelo e segui totalmente apaixonada por este lindo casalzinho, que eu nem sabia se ia realmente se tornar um casalzinho, pela forma da dinâmica que as coisas aconteciam.
mas assim, eles se tornam um casal. Então é ainda melhor. Era impossível não favoritar essa história que simplesmente me abraçou e me envolveu na sua simplicidade, ao mesmo tempo que ela é extremamente sagaz e maravilhosa. Depois dessa história, eu favoritei O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. E se você viu meu vlogão de leitura, você sabe também que eu não dei 5 estrelas pra essa história. Só que, gente, era impossível eu não favoritar essa história, por quê? Para isso de conversa, a principal aqui é uma grande fanfiqueira da própria vida. Tal qual quem? Eu! Ela é muito divertida, ela é cheia de referências dos anos 2000, então para quem foi adolescente nos anos 2000, ou parte da infância e adolescência dos anos 2000, gente, ela é incrível, ela é envolvente, a personagem ela é apaixonante e eu me identifiquei demais com ela. É impossível não favoritar essa história. Eu não dei 5 estrelas pra ela porque o rumo que foi tomado pela personagem, né, as escolhas da personagem, fez com que eu não gostasse 100% do que aconteceu no final dela. A história não tomou o rumo que eu queria. No entanto, ela faz total sentido. Total sentido, independente de eu ter gostado ou não. E pra mim, isso é o que mais importa. Isso é o que mais faz sentido. Como eu tinha comentado lá, eu já comentei lá até. Tô falando assim porque às vezes eu penso, mas eu não falo. Eu gosto muito de uma série chamada How I Met Your Mother, que é Como Eu Conheci Sua Mãe. E o final oficial, não que as pessoas encaram como o final da história, mas o final oficial é um final que eu, particularmente, não gosto. No entanto, faz total sentido. E eu senti a mesma coisa aqui. Pra mim, não interessa apenas o final da história, e sim toda a trajetória dela. E por toda a trajetória dela, pra mim, ela é favoritada sim. Independente de ter sido 5 estrelas ou não. Outra história que eu favoritei também chama Assim Como Antes, e é da autora Júlia Fernandes. Essa história aqui foi a história que me fez o quê? Arrancar um chorinho, gente. E quem me acompanha sabe que eu não sou a pessoa que chora lendo histórias. Então meu olho deu uma lacrimejadinha, caiu umas 2 lágrimazinhas e eu fiquei, caraca! Porque ela é uma história muito leve e envolvente também. Essa história é um reencontro de ex-namorados que fala bem sobre o passado, o presente e um possível futuro. Eu favoritei ela porque ela me pegou de um jeito que eu fiquei, cara, que especial! E por último, em setembro, eu favoritei Uma Proposta de Prazer da autora Helena Vieira, que simplesmente me entregou um romance bicentrado, duárico, maravilhoso, que me deu vontade de ter até um chamego. E olha que eu nem quero namorar. Por aí vocês já tiram, né? Por que foi favorita? E a premissa aqui é muito legal, mas para além da premissa, as coisas são ainda melhores. Porque assim, a gente sabe que os personagens, eles querem se envolver numa aventura, só que tem tanta coisa para mais além disso, que deixa a história entregar ainda mais para nós. É gostoso, leve, divertido e eu fiquei totalmente apaixonada. Chegando em outubro, eu favoritei 2 histórias. A primeira chama Fuga para Plutão e é da autora Jéssica Garrido, que é uma história de sci-fi sáfico. E a autora traz reflexões sobre a vida, misturando, né, essa questão de o mundo apocalíptico com o nosso processo de crescimento. E isso se dando em relação a quem nós vemos no espelho, né, nós perante nós, e também sobre outras pessoas perante nós. E como essa questão das pessoas perante nós afeta também o que a gente vai ver no espelho e reconhecer sobre si mesma. E assim, é uma brincadeira, é meio não tanto brincadeira, porque se a gente prestar atenção, o nosso próprio mundo já está apocalíptico, né? É só a gente prestar atenção em várias coisas que estão acontecendo. Mesmo que não haja oficialmente zumbis, se a gente olhar com mais detalhes, pode não ser bem apenas os zumbis do jeito que acontece no livro, mas será que não estão rolando realmente zumbis aqui na vida real? De um jeitinho um pouquinho diferente? Eu terminei essa história muito grata por ser leitora e por não ter desistido de ser leitora, porque eu tive a oportunidade de a ler. Então por aí você tira porque ela foi minha favorita, né? A segunda história favorita do mês de outubro chama A Caixa de Baraúna e é da autora Giovanna Salomão. Inclusive, isso me recorda que durante uma live eu comentei até que eu preferia, né, essa história do que a outra, que é Os Pássaros de Cedro. E brincaram, né, dizendo polêmica de brincadeira, tá? Mas tipo, polêmica, a criadora bissexual diz que prefere romance aquileano do que o sáfico.
E assim, eu amo muito as duas histórias. Amo muito. Mas a minha favorita entre as duas é A Caixa de Baraúna. E essa aqui, essa sim me fez chorar no passado. Meu Deus, eu abri o berreiro. Eu chorei. Não foi aqui nem a outra que eu derramei 2 lágrimas. Eu abri o berreiro e eu mandei foto pra Giovana, mostrando a ela: Giovana, você me paga. Porque, gente, ela é muito envolvente desse jeito. Ela é leve e gostosa e adorável, mas ela também é triste. Então, assim, chorinhos. Giovana realmente fez de propósito pra equilibrar. A outra era feliz e ser triste. Essa história me destruiu e me abraçou. É uma história, assim, deliciosa, maravilhosa e só me fez ter ainda mais vontade de querer ler as outras histórias da Vila Silenciosa. Aí, antes que me esqueça de avisar vocês, tem vídeos aqui no canal, tanto sobre Fuga para Plutão, tanto sobre A Caixa de Baraúna, tá? Estamos chegando nos últimos 2 meses do ano, então, por favor, eu peço que você deixe gostei aqui embaixo agora mesmo, se você não deixou ainda, porque isso mostra que você gosta desse tipo de conteúdo, além de que ajuda esta criadora aqui a ser mais espalhada na plataforma. Em novembro, o meu favorito foi Garotas que Rugem, da autora Coral Daya, que também tem vídeo aqui no canal. Uma história que pra mim simplesmente foi genial. Não apenas pelo enredo de fantasia, mas pela forma como cada personagem aqui tem uma voz muito forte. Eu me conectei muito com essa história, tanto é que no vídeo que eu tava falando dela, né, vídeo sobre ela, eu conto pra vocês que eu me senti muito voltando ao colégio, já que aqui são personagens que estão na adolescência. Foi uma leitura que eu demais me afundei e devorei, tal como a loba. Adoro esse trocadilho. E eu não me conectei tanto com o casal aqui apresentado, mas elas são extremamente fofinhas, tá? São muito fofinhas, eu só não me conectei com elas. Só que assim, pensando na perspectiva de que, apesar da importância que o casal tem, mais importante que elas é o ponto de chegar ao casal. Como assim? São os sentimentos das personagens, elas entendendo que elas são lésbicas, né? Então, assim, não é bem o casal, e sim sobre as identidades delas individualmente, sobre quem cada uma é. Cada uma quer viver a sua vida, quer se expressar, quer sentir e tá sendo reprimida nesse processo. Mas uma história que mistura a realidade com a fantasia enquanto os personagens crescem, tipo Fuga para Plutão. Só que nesse caso aqui, é diferente, porque aqui não está se falando apenas num aspecto social, mas sim de algo mais interno que reflete o externo. Não sei se vocês conseguiram me entender muito, mas é porque eu tento falar de forma que não seja um spoiler para vocês, só realmente expresse as coisas que eu tô sentindo e que eu achei. Então foi uma história que eu realmente me conectei muito, muito, muito. Então não tinha como ela não ser uma das minhas favoritas do ano também. E no último mês do ano, chegamos no último favorito do ano, que também foi um favorito só que eu tive nesse mês, que chama Sangue Quentão, da autora T.S. Gomes. Sim, a mesma autora de Gótico Gourmet. Inclusive, Sangue Quentão é um spin-off de Gótico Gourmet. Tanto é que é interessante que você leia Gótico Gourmet antes de ler esse spin-off, porque tem personagens, coisas específicas dos personagens que não é trazida no spin-off, né? Porque é o spin-off. E essa história se tornou uma favorita pra mim, porque, gente, eu já estava voltando pro universo que eu gostei de ter estado. Mas além disso, ela também tem uma personagem sáfica. E eu amo personagens bissexuais independente do contexto, mas sendo sáfica, eu me aproximo ainda mais porque sou, né? E além disso, mais uma vez, eu vi várias piadocas de T.S. Gomes que eu adoro demais porque são totalmente alinhadas a quem eu sou. É uma história curta que me deixou totalmente apaixonada. E é isso, gente. Esses foram os meus livros favoritos, as minhas histórias favoritas de 2024. Você já leu alguma delas? Gosta delas? Bota aí nos comentários, além de que me conta quais foram as suas histórias favoritas do ano passado. Não esquece de conferir outros vídeos acessando as miniaturas que estão aqui na tela. E muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.